O empresário viúvo chegou para demitir a empregada. Trazia os papéis que iriam tirá-la daquela casa. Mas quando parou diante da porta e viu os 3 filhos pequenos atrás dela, algo dentro dele começou a quebrar. Naquela rua estreita, 2 mundos opostos estavam prestes a colidir. O silêncio entre eles durou apenas 3 segundos. Mas pareceu uma eternidade. Vinícius Almeida segurou os papéis com mais força, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, mesmo com o calor sufocante daquela tarde. Ele não tinha vindo até ali para sentir nada. Tinha vindo para cumprir uma ordem. Sua mãe, Dona Beatriz, havia sido clara ao telefone na noite anterior. A empregada que morava na casa da família há anos precisava sair, imediatamente, sem discussão. Sem piedade. Vinícius não questionou, nunca questionava, apenas obedecia, como sempre fez desde que seu pai morreu. E ele assumiu os negócios da família aos 27 anos. Agora, aos 34, era um homem respeitado e temido no mercado imobiliário. Fechava contratos milionários sem pestanejar, despejava inquilinos sem perder o sono, mas agora, parado diante daquela mulher magra, de olhos fundos e mãos trêmulas segurando a porta, ele sentiu algo diferente, algo que não sabia nomear e que o incomodava profundamente. A mulher não disse nada no primeiro instante, apenas olhou para ele com uma mistura de medo e resignação. Como quem já esperava por aquele momento há muito tempo, os 3 filhos continuavam agarrados às suas pernas, escondendo os rostos no tecido gasto do uniforme. O maior não deveria ter mais de 6 anos. Os outros 2 pareciam gêmeos, com no máximo 3 anos cada. Todos tinham os cabelos cacheados, bagunçados e roupas lavadas tantas vezes que já haviam perdido a cor original. Vinícius engoliu em seco e forçou a voz a sair firme. "A senhora é Natália Ferreira?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. "Sim, senhor, sou eu." Ela respondeu baixo, a voz quase sumindo no ar quente. Vinícius olhou novamente para os papéis nas mãos, documentos oficiais, ordem de despejo, prazo de 48 horas para desocupar o imóvel, tudo dentro da lei, tudo friamente calculado. Ele havia assinado aqueles papéis 2 dias antes, sem ler direito. Sua secretária apenas colocou na frente dele enquanto ele atendia uma ligação importante. Mais um despejo entre dezenas que aconteciam todo mês na empresa. Mais um número, mais um endereço, nada que merecesse atenção especial. Mas agora, vendo aquela mulher e aquelas 3 crianças, ele começou a entender que aquilo não era apenas um número, era uma vida, eram 4 vidas. "Eu vim trazer isso aqui. A senhora tem 48 horas para deixar a casa." Ele ergueu os papéis, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. Natália fechou os olhos por um segundo. Quando abriu novamente, havia lágrimas ali, mas ela não deixou que caíssem. Ela apenas assentiu devagar, como se já estivesse esperando por aquilo há semanas. "Eu entendo, senhor. Eu sempre soube que esse dia ia chegar," ela disse, a voz ainda baixa, mas firme. Vinícius franziu a testa. Ele não esperava aquela calma. Esperava gritos, súplicas, desespero. Era o que sempre acontecia. As pessoas imploravam, choravam, prometiam pagar, inventavam desculpas. Mas Natália não fez nada disso. Ela apenas ficou ali, parada, com os 3 filhos agarrados nela, aceitando o golpe como quem já estava cansada demais para lutar. A resignação dela era pior do que qualquer súplica. Era como se ela já tivesse desistido antes mesmo de começar a lutar. E aquilo incomodou Vinícius de uma forma que ele não conseguia explicar. "A senhora não vai dizer nada?" ele perguntou. E percebeu que sua voz tinha uma estranha irritação. Não com ela, com a situação, com ele mesmo. Natália olhou para ele diretamente nos olhos pela primeira vez. Era um olhar cansado, mas não vazio. Havia algo ali, uma força silenciosa que o pegou de surpresa. "O que o senhor quer que eu diga? Que eu não tenho para onde ir? Que meus filhos vão dormir na rua? Que eu trabalhei nessa casa por 7 anos e nunca recebi um centavo a mais do que o combinado?
Que eu cuidei da sua avó nos últimos meses de vida dela como se fosse minha própria mãe? O senhor quer ouvir isso? Isso vai mudar alguma coisa? As palavras saíram com um leve tom de desafio, e Vinícius sentiu o peito apertar. Ele não sabia disso, não sabia de nada. Apenas sabia que sua mãe havia ligado dizendo que a casa precisava ser desocupada porque seria vendida. Ponto final. Ele nunca questionava as decisões de Dona Beatriz. Ela era a matriarca, a que comandava, a que decidia, e ele era apenas o executor, o homem que assinava os papéis e fazia as coisas acontecerem. Mas agora, ouvindo aquelas palavras, ele se sentiu pequeno, sentiu vergonha. Eu não sabia disso, ele disse, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Natália deu um sorriso triste, um sorriso que carregava anos de decepção e cansaço. Claro que não sabia. Ninguém sabe, ninguém nunca pergunta. Eu sou só a empregada, a que limpa, a que lava, a que cuida. Mas na hora de ir embora, ninguém quer saber da história, só querem que a gente suma, ela disse. E Vinícius sentiu as palavras como um soco no estômago. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas não saiu nada. Não tinha o que dizer. Ela estava certa, completamente certa. Ele nunca havia pensado naquelas pessoas como pessoas de verdade, apenas como números, como contratos, como problemas a serem resolvidos. E essa percepção doeu mais do que ele imaginava que poderia doer. O filho mais velho de Natália saiu de trás das pernas da mãe. Era um menino de olhos grandes e assustados. Mas havia coragem ali também. Ele olhou para Vinícius com uma seriedade que não combinava com a idade. "O senhor vai tirar a gente daqui?" O menino perguntou, a voz fina, mas firme. Vinícius olhou para o garoto e sentiu algo quebrar dentro dele. Ele tinha a mesma idade que Vinícius tinha quando seu pai morreu. A mesma idade em que ele teve que aprender a ser forte, a mesma idade em que ele parou de ser criança, e ver aquele menino olhando para ele com aquela mistura de medo e coragem fez com que memórias que ele tinha enterrado há anos voltassem à superfície. "Como você se chama?" Vinícius perguntou, abaixando um pouco para ficar na altura do menino. "Gabriel, e esses são meus irmãos, Miguel e Davi." O garoto respondeu, erguendo o queixo com uma dignidade que impressionou Vinícius. Vinícius olhou para os dois pequenos que ainda se escondiam atrás de Natália. Eles eram idênticos, com os mesmos cachos escuros e os mesmos olhos assustados. Não deviam entender direito o que estava acontecendo, mas sentiam o medo da mãe, sentiam a tensão no ar. E aquilo era visível na forma como eles se agarravam ao uniforme dela com as mãozinhas pequenas. Natália colocou a mão no ombro de Gabriel, tentando fazê-lo entrar, mas o menino não se moveu. "Não, mãe, eu quero saber se a gente vai ter que sair", ele disse, a voz firme, mas os olhos começando a se encher de lágrimas. E Natália fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Quando abriu novamente, havia uma determinação ali que Vinícius não tinha visto antes. "Sim, meu filho, a gente vai ter que sair, mas não se preocupa, a mãe vai dar um jeito", ela disse, e Gabriel olhou para ela com olhos cheios de lágrimas que ele tentava conter. "Mas a gente não tem para onde ir", ele disse, a voz quebrando, e Natália puxou o filho para perto, abraçando ele com força, como se quisesse protegê-lo de toda a dor do mundo. "Eu sei, meu amor, eu sei, mas a mãe sempre dá um jeito, não dá? A gente sempre consegue", ela disse, tentando ser forte, a voz embargada, mas firme, e Vinícius sentiu o peito apertar ainda mais. Ele não conseguia tirar os olhos daquela cena. Uma mãe tentando ser forte para os filhos, mesmo sabendo que não tinha solução, mesmo sabendo que em 48 horas eles estariam na rua. Mesmo assim, ela tentava proteger, tentava acalmar, tentava ser a rocha que eles precisavam. E aquilo mexeu com algo profundo dentro dele.
Ele se virou para o carro, segurando os papéis com tanta força que quase os amassou. Ele precisava ir embora dali, precisava sair antes que fizesse algo estúpido, antes que dissesse algo que não podia voltar atrás. Mas quando deu o primeiro passo, ouviu a voz de Gabriel novamente. "O senhor não tem coração?" O menino perguntou, e havia tanta tristeza naquela voz que Vinícius parou no meio do caminho, o corpo inteiro ficando tenso. Ele se virou devagar, olhando para o garoto que o encarava com os olhos vermelhos, as lágrimas finalmente caindo pelo rosto sujo. "O que você disse?" Vinícius perguntou, a voz saindo mais grossa do que pretendia. "Eu perguntei se o senhor não tem coração, porque só quem não tem coração tira uma família da casa assim, sem ter para onde ir." Gabriel repetiu. E agora havia dor ali também, uma dor tão profunda que parecia impossível caber em um corpo tão pequeno, e Natália puxou o filho rapidamente. "Gabriel, pede desculpa agora", ela disse, o pânico claro na voz. Mas o menino não pediu. Ele apenas continuou olhando para Vinícius com aqueles olhos cheios de acusação, cheios de dor, cheios de uma verdade que ninguém nunca havia dito na cara dele. E aquilo foi como um tapa na cara de Vinícius. Vinícius sentiu algo estranho acontecer dentro do peito. Era como se todas as paredes que ele havia construído ao redor do coração ao longo dos anos começassem a rachar. Ele sempre se orgulhou de ser racional, de não se deixar levar por emoções, de fazer o que precisava ser feito sem olhar para trás, mas agora, olhando para aquele menino, para aquela mulher, para aquelas duas crianças pequenas que mal entendiam o que estava acontecendo, ele não conseguia mais ignorar, não conseguia mais fingir, e aquilo não o afetava. Não conseguia mais ser o homem frio que sua mãe havia moldado ao longo dos anos. Ele deu um passo na direção deles, depois outro, até estar novamente na frente da porta. Natália o olhou com os olhos arregalados, claramente esperando o pior, claramente achando que ele ia gritar com o filho, mas Vinícius apenas segurou os papéis e os rasgou ao meio, depois ao meio novamente e mais uma vez, até que fossem apenas pedaços pequenos de papel que ele deixou cair no chão, os pedaços brancos caindo devagar como neve suja sobre o asfalto rachado, e o som do papel se rasgando ecoou naquele silêncio pesado. "O que o senhor está fazendo?" Natália perguntou, a voz saindo quase como um sussurro, os olhos arregalados de choque. E Vinícius olhou para ela, depois para os pedaços de papel, depois para os três meninos que o observavam com os olhos arregalados, como se não conseguissem acreditar no que acabavam de ver. "Eu não sei, eu realmente não sei", ele respondeu. E era a verdade mais honesta que ele havia dito em anos, porque naquele momento ele realmente não sabia o que estava fazendo. Só sabia que não podia entregar aqueles papéis, não podia ser a pessoa que tiraria aquela família da casa. Gabriel olhou para os pedaços de papel no chão, depois para Vinícius, depois para a mãe, tentando entender o que acabara de acontecer, as lágrimas ainda caindo pelo rosto, mas agora com uma expressão de confusão e esperança misturadas. E Natália estava pálida, as mãos tremendo ainda mais do que antes. "Mas, senhor, isso não vai mudar nada. A sua mãe vai mandar outros papéis, vai mandar outra pessoa, vai continuar querendo que a gente saia", ela disse, a voz cheia de medo e ao mesmo tempo de uma esperança que ela tentava não sentir, porque esperança era perigosa, esperança machucava quando era tirada. Vinícius passou a mão pelo cabelo, bagunçando os fios, perfeitamente penteados. Ele sabia que ela estava certa. Rasgar aqueles papéis não resolvia nada. Era apenas um gesto, uma tentativa desesperada de fazer algo diferente, de não ser a pessoa que ele havia se tornado. Mas ao mesmo tempo era o primeiro passo, e todo o caminho começa com um primeiro passo. "Eu sei, mas eu não vou deixar isso acontecer", ele disse olhando diretamente para ela, a voz firme e decidida. E Natália franziu a testa, confusa e ainda com medo de acreditar. "Como assim?" ela perguntou, a voz tremendo, e Vinícius respirou fundo. Ele ainda não sabia exatamente o que estava fazendo,
mas sabia que não podia simplesmente ir embora e deixar aquelas pessoas à própria sorte, não depois de ter olhado nos olhos delas, não depois de ter visto a dor e o medo ali. Quantos anos a senhora trabalhou para a minha família? Ele perguntou, e Natália hesitou antes de responder, como se tivesse medo de que a resposta fosse piorar as coisas. 7 anos, senhor, desde que meu marido morreu e eu precisei de um lugar para morar com os meninos, ela disse, a voz baixa, e Vinícius sentiu o peso daquelas palavras. 7 anos de trabalho, 7 anos de dedicação, 7 anos cuidando da casa, da avó dele, de tudo. E agora seria jogada na rua como se não fosse nada, como se aqueles anos não significassem nada, como se ela fosse descartável. E a senhora recebeu tudo certinho? Férias, 13º, tudo registrado? Ele perguntou. E Natália baixou os olhos, a vergonha clara no rosto, as bochechas ficando vermelhas. Não, senhor, eu nunca tive carteira assinada. A dona Beatriz disse que era melhor assim, que eu ia receber mais no final do mês, mas que não podia registrar porque ia dar problema com os impostos. Ela disse, a voz quase sumindo, e Vinícius sentiu a raiva subir, não de Natália, mas da própria mãe. Ele sabia exatamente como aquilo funcionava. Sua mãe sempre encontrava maneiras de economizar, de pagar menos, de contornar as leis, e ele nunca questionou, nunca perguntou, apenas deixou acontecer, porque não era problema dele. Mas agora estava vendo o resultado daquilo, estava vendo o rosto da pessoa que foi prejudicada por aquela ganância. Isso significa que a senhora tem direito a receber tudo isso atrasado, 7 anos de direitos trabalhistas não pagos. Isso dá um valor considerável, ele disse. E pela primeira vez, desde que chegou ali, sua voz tinha um tom de determinação que não era para intimidar, mas para ajudar, para consertar. Natália olhou para ele com os olhos arregalados, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo, como se aquilo fosse bom demais para ser verdade. Mas, senhor, eu não tenho como brigar por isso. Eu não tenho dinheiro para advogado. Não tenho como provar nada. É a palavra dela contra a minha. E todo mundo sabe quem vai ganhar nessa história. Ela disse, a voz cheia de desespero e incredulidade, cheia de anos de injustiças acumuladas. Vinícius balançou a cabeça, decidido. Ele já tinha tomado a decisão e não ia voltar atrás. A senhora não vai precisar brigar, eu vou resolver isso, ele disse. E Natália deu um passo para trás, como se tivesse levado um susto, como se aquelas palavras fossem impossíveis. Por quê? Por que o senhor faria isso? O senhor nem me conhece, o senhor veio aqui para me tirar da casa. Por que ia querer me ajudar agora? Ela perguntou, a desconfiança clara na voz. E Vinícius não podia culpá-la por isso. Ele entendeu que para ela aquilo não fazia sentido nenhum, que ela estava acostumada a ser tratada como invisível, como descartável. Vinícius olhou para ela, depois para os 3 meninos, depois para a rua pobre ao redor, para as casas com tinta descascada, para o asfalto cheio de buracos, para aquele mundo que ele nunca havia realmente visto antes, mesmo estando a apenas alguns quilômetros de distância da sua casa luxuosa, e finalmente entendeu o que estava sentindo. Não era pena, não era culpa, era responsabilidade, era a consciência de que ele tinha o poder de mudar aquela situação e que ficar parado seria tão ruim quanto ter trazido os papéis, porque é o certo a fazer, ele disse, e sentiu que pela primeira vez em muito tempo estava falando a verdade, estava sendo honesto consigo mesmo e com outra pessoa. Gabriel deu um passo à frente, ainda desconfiado, mas com uma centelha de esperança nos olhos que ele tentava esconder. E a gente vai poder ficar na casa? Ele perguntou, a voz ainda tremendo. E Vinícius olhou para o menino, para aqueles olhos que ainda tinham lágrimas, mas agora também tinham esperança, e ele não queria quebrar aquela esperança. Não queria ser mais uma pessoa que decepcionava aquela família. Por enquanto sim, eu vou falar com a minha mãe. Vou dar um jeito de adiar isso.
Mas eu preciso que vocês me deem um tempo para resolver as coisas da forma certa, ele disse. E Natália colocou a mão no peito, como se tentasse segurar o coração que batia rápido demais, como se tivesse medo de que aquilo fosse um sonho e ela fosse acordar a qualquer momento. Eu não sei o que dizer, senhor. Eu não esperava por isso. Eu não esperava por nada disso. Eu já tinha aceitado que a gente ia ter que ir embora, ela disse, a voz embargada. E Vinícius deu um meio sorriso, ainda tentando entender ele mesmo o que estava fazendo, porque aquilo era completamente diferente de tudo que ele havia feito nos últimos anos. Para ser sincero, eu também não, ele disse, e tirou o celular do bolso, digitando alguns números em um cartão que entregou para ela. Esse é o meu número. Se acontecer alguma coisa, se alguém aparecer aqui tentando tirar vocês, a senhora me liga imediatamente, não importa a hora. Pode ser de madrugada, pode ser final de semana, não importa, ele disse, enfatizando cada palavra, e Natália pegou o cartão com as mãos, tremendo. Ela olhou para o nome impresso ali, Vinícius Almeida, diretor executivo, e depois olhou para ele novamente, como se ainda não conseguisse acreditar no que estava acontecendo, como se estivesse esperando que ele dissesse que era brincadeira. Eu vou pagar o senhor de volta, eu juro, cada centavo que o senhor gastar comigo, eu vou trabalhar e vou pagar tudo. Pode levar o tempo que for, mas eu vou pagar, ela disse, a voz cheia de determinação, e Vinícius balançou a cabeça porque aquilo não era sobre dinheiro. Não era sobre ela dever alguma coisa para ele. Não é um empréstimo. É o que a minha família te deve, o que deveria ter sido pago desde o começo. A senhora trabalhou, a senhora merece receber o que é seu por direito, ele disse. E guardou o celular, olhando para o céu que começava a escurecer. As nuvens ficando alaranjadas com o pôr do sol. Ele precisava ir, precisava pensar. Precisava descobrir como ia explicar aquilo para a mãe, como ia enfrentar a fúria dela quando descobrisse que ele havia rasgado os papéis e prometido ajudar a empregada. Eu preciso ir agora, mas a senhora vai ter notícias minhas em breve. Eu vou começar a resolver isso amanhã mesmo, ele disse. E Natália assentiu, ainda segurando o cartão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, como se fosse um passaporte para uma vida melhor. Obrigada, senhor, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe o senhor e toda a sua família, ela disse, a voz embargada, as lágrimas finalmente caindo livremente pelo rosto. Vinícius acenou com a cabeça e se virou para o carro. Mas antes de abrir a porta, sentiu uma mão pequena puxar a manga do seu terno caro. Ele olhou para baixo e viu Gabriel olhando para ele com um sorriso tímido, um sorriso que iluminou aquele rosto, antes cheio de tristeza. Obrigado, moço. O senhor tem coração, sim, o menino disse, e depois correu de volta para perto da mãe, escondendo o rosto nas pernas dela. E Vinícius entrou no carro e fechou a porta, ficando ali sentado por alguns segundos, apenas olhando para aquela família na porta da casa, para a mulher que agora tinha lágrimas correndo pelo rosto, mas também um sorriso, para os 3 meninos que acenavam timidamente, e ele percebeu que algo dentro dele havia mudado, algo que não sabia que estava quebrado. Havia sido consertado, ou talvez apenas começado a ser consertado. Ele ligou o carro e começou a dirigir, mas em vez de sentir o peso do que havia feito, ele sentiu uma leveza estranha, como se tivesse largado um fardo que carregava há anos sem saber. A cidade passou pela janela, as ruas foram ficando mais largas, as casas maiores, os carros mais caros, e a cada quarteirão ele se distanciava daquele bairro pobre, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem de Natália e seus 3 filhos. Não conseguia esquecer o olhar de Gabriel, aquele olhar que o acusava e ao mesmo tempo pedia ajuda, e agora aquele sorriso tímido que tinha mudado tudo. Ele pegou o celular e discou o número da mãe. Ela atendeu no segundo toque, a voz fria e direta, do jeito que sempre era quando falava de negócios. E então, já entregou os papéis? Ela perguntou, indo direto ao ponto como sempre fazia. E Vinícius respirou fundo, preparando-se para a tempestade que estava por vir.
apertando o volante com força. Mãe, a gente precisa conversar sobre isso, ele disse, a voz firme, mas sentindo o coração acelerar. E houve um silêncio do outro lado, um silêncio pesado, carregado de desaprovação e impaciência. Conversar sobre o quê? Você entregou os papéis ou não? É uma pergunta simples, Vinícius, ela perguntou, a voz subindo um tom, aquele tom que ele conhecia bem. O tom que vinha antes de uma explosão, e Vinícius apertou o volante com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Eu rasguei os papéis, mãe, ele disse, e ouviu o silêncio chocado do outro lado, um silêncio que durou 3 segundos antes da explosão que ele sabia que viria. Você fez o quê? A voz de Dona Beatriz explodiu do outro lado da linha com uma fúria que Vinícius não ouvia há anos. Ele afastou o celular do ouvido por instinto, mas ainda assim podia ouvir cada palavra venenosa que a mãe despejava, questionando sua sanidade, sua competência, sua lealdade à família. E Vinícius apenas dirigia em silêncio, deixando que ela falasse tudo o que precisava falar, porque ele sabia que interrompê-la só pioraria as coisas. Ela precisava desabafar toda aquela raiva antes que ele pudesse tentar conversar de forma racional. Quando ela finalmente parou para respirar, ele aproveitou a brecha. Mãe, a mulher trabalhou pra gente por 7 anos sem carteira assinada, sem férias, sem nada. A senhora sabe o problema que isso pode causar? Ele disse, tentando usar a lógica, tentando apelar para o lado prático dela. Porque ele sabia que argumentos emocionais não funcionariam com Dona Beatriz. Ela era uma mulher de negócios antes de tudo, sempre foi. Dona Beatriz deu uma risada seca, uma risada que não tinha nenhum humor. Problema? Que problema? Ela assinou um acordo, ela sabia como funcionava e agora você vem me dizer que rasgou os papéis por causa disso? Você enlouqueceu, Vinícius? Ela disse, a voz cheia de desprezo, e Vinícius sentiu a raiva subir, uma raiva que ele raramente sentia em relação à mãe, porque durante toda a vida ele havia sido o filho obediente, o filho que nunca questionava, o filho que fazia exatamente o que ela mandava. Ela tem 3 filhos pequenos, mãe, 3 crianças que vão ficar na rua se a gente tirar ela de lá. Ele disse, e ouviu outro silêncio, mas dessa vez era um silêncio diferente. Era o silêncio de alguém que estava calculando, pensando na melhor forma de atacar. E desde quando isso é problema nosso? Desde quando você se importa com os problemas dos outros? Você nunca ligou antes, por que agora é diferente? Ela perguntou. E aquelas palavras doeram mais do que Vinícius esperava. Doeram porque eram verdadeiras. Porque até algumas horas atrás ele realmente não se importava. Ele era exatamente o tipo de pessoa que sua mãe havia criado, frio, calculista, focado apenas em resultados. Talvez seja hora de começar a se importar, ele disse, a voz mais baixa. E Dona Beatriz suspirou, um suspiro longo e cansado que carregava anos de decepções. Você está falando igual ao seu pai agora, e olha onde isso levou ele. Ela disse, e Vinícius sentiu o peito apertar, porque ele sabia ao que ela estava se referindo. Seu pai tinha sido generoso demais, tinha ajudado pessoas demais, tinha confiado em quem não devia, e no final isso havia quebrado ele financeiramente e emocionalmente. Ele havia morrido jovem, aos 52 anos, de um infarto causado pelo estresse de ver tudo que havia construído desmoronar. Eu não sou meu pai, Vinícius disse, firme, apertando o volante com mais força. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Dona Beatriz riu, mas era uma risada sem humor, cheia de amargura. Sabe mesmo? Porque para mim parece que você está jogando fora anos de trabalho duro por causa de uma empregada e 3 crianças que você nem conhece. Parece que você está cometendo os mesmos erros que seu pai cometeu, ela disse. E Vinícius respirou fundo, tentando manter a calma, tentando não dizer coisas das quais se arrependeria depois. Eu vou resolver isso do jeito certo, mãe. Vou pagar o que a gente deve para ela. Vou dar um prazo decente para ela encontrar outro lugar.
mas não vou jogar ela na rua de um dia para o outro. Isso não é negócio, isso é crueldade. Ele disse, e ouviu a mãe bater algo do outro lado, provavelmente a mão na mesa de mogno cara que ela tinha no escritório em casa. Você não vai fazer nada disso, porque eu vou mandar outro funcionário lá amanhã mesmo com novos papéis. E dessa vez eu vou garantir que o trabalho seja feito. Pode ter certeza disso. Ela disse, a voz cheia de determinação, e Vinícius sentiu o sangue ferver nas veias. Se a senhora fizer isso, eu vou pessoalmente buscar ela e as crianças e trazer para minha casa, ele disse. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, tão pesado que parecia sugar todo o ar do carro. Ele mesmo se surpreendeu com suas próprias palavras, porque não tinha planejado dizer aquilo, as palavras simplesmente saíram. Mas agora que tinha dito, percebeu que era exatamente o que faria se precisasse. Você não ousaria, Dona Beatriz disse, a voz baixa e perigosa, aquele tom que ela usava quando estava realmente furiosa. Experimente me testar, Vinícius respondeu, e desligou o telefone antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, antes que ele pudesse voltar atrás nas palavras. Ele jogou o celular no banco do passageiro e apertou o volante com as duas mãos, o coração batendo rápido, a adrenalina correndo nas veias. Ele nunca havia desafiado a mãe daquela forma, nunca havia colocado um limite tão claro, nunca havia escolhido algo ou alguém acima da vontade dela. E parte dele estava aterrorizada com o que havia feito, com as consequências que viriam. Mas outra parte, uma parte que ele não sabia que existia, estava orgulhosa, estava sentindo uma satisfação estranha por, finalmente, ter dito não. Ele dirigiu até seu apartamento no centro da cidade, um apartamento de cobertura no 25º andar, com vista para toda a cidade, com móveis caros importados da Itália e uma decoração fria e moderna que uma designer renomada havia escolhido. Tudo em tons de cinza e branco, tudo perfeitamente coordenado, tudo sem vida, tudo sem alma. Ele entrou e jogou as chaves na mesinha da entrada, afrouxou a gravata e foi direto para o bar embutido na parede da sala, servindo uma dose generosa de uísque escocês de 30 anos que bebeu de uma vez, sentindo o líquido queimar a garganta e aquecer o estômago. Ele ficou ali parado, olhando pela janela enorme do chão ao teto, para as luzes da cidade lá embaixo, milhares de luzes piscando na escuridão, cada uma representando uma vida, uma história. E ele pensou em Natália e seus 3 filhos naquela casa pequena e simples. Pensou na diferença entre os 2 mundos. Pensou em como ele havia vivido toda a vida, sem realmente ver aquilo, sem realmente entender que existiam pessoas lutando para sobreviver, enquanto ele decidia qual carro de luxo comprar. Ele pegou o celular novamente, ignorando as 5 mensagens que a mãe já havia mandado, e ligou para seu advogado pessoal. Júlio era um homem competente que trabalhava com a família há mais de 10 anos. Ele atendeu no 3º toque, a voz sonolenta. Vinícius? São quase 10 da noite. O que aconteceu? Alguém morreu? Ele perguntou, a preocupação clara na voz. E Vinícius foi direto ao ponto. Eu preciso que você prepare um processo trabalhista. 7 anos de direitos não pagos, sem carteira assinada, funcionária doméstica. Preciso de tudo calculado até amanhã de manhã. Todas as verbas, todas as multas, tudo, ele disse. E ouviu Júlio se mexer do outro lado, provavelmente sentando na cama e acendendo a luz. Trabalhista? Contra quem? Alguém está processando a empresa? Ele perguntou confuso, ainda tentando acordar completamente. Contra a minha própria empresa, ou melhor, a favor de uma funcionária que foi prejudicada. Ela trabalhou 7 anos para minha família sem nenhum direito garantido, Vinícius disse. E o silêncio do outro lado foi longo, tão longo que Vinícius pensou que a ligação havia caído. Você tem certeza disso? Você sabe que sua mãe vai ficar furiosa. Você sabe o que isso significa, não sabe?
Júlio disse, a voz preocupada, porque ele conhecia Dona Beatriz bem o suficiente para saber como ela reagiria. Ela já está furiosa, e sim, eu tenho certeza. Vinícius respondeu a voz firme. Júlio suspirou, um suspiro longo que mostrava que ele sabia que estava entrando numa situação complicada. Tá bom, me passa os dados da funcionária e eu preparo tudo. Mas Vinícius, sério, você tem certeza que quer fazer isso? Isso vai abrir um precedente enorme. Outros funcionários podem vir atrás também exigindo os mesmos direitos. Isso pode custar muito dinheiro para a empresa. Ele disse, tentando fazer Vinícius ver a dimensão do que estava fazendo. E Vinícius pensou nisso por um segundo. Pensou em todos os funcionários que talvez tivessem sido tratados da mesma forma, em todas as pessoas que talvez tivessem sido prejudicadas. Então que venham, se eles foram prejudicados, eles merecem receber o que é deles, simples assim. Ele disse. E Júlio ficou em silêncio por um momento, claramente surpreso com a resposta. Quem é você? E o que fez com o Vinícius que eu conheço? Porque o Vinícius que eu conheço jamais diria isso. Ele perguntou, meio brincando, mas meio sério, e Vinícius deu uma risada baixa, sem humor. Eu também estou me perguntando isso, ele respondeu, porque era verdade, ele estava se sentindo como um estranho dentro da própria pele. Eles conversaram por mais alguns minutos. Vinícius passou todos os dados que tinha de Natália, o nome completo, o endereço, os anos de serviço, tudo o que ele sabia. E Júlio prometeu ter tudo pronto até o meio-dia do dia seguinte, com todos os cálculos detalhados e os documentos preparados para assinatura. Quando desligaram, Vinícius se sentiu exausto. Mas era um cansaço diferente do normal. Não era o cansaço de um dia cheio de reuniões e negociações estressantes. Era o cansaço de quem havia tomado uma decisão difícil e agora teria que lidar com as consequências. Era o cansaço emocional de quem estava mudando, de quem estava deixando para trás uma versão de si mesmo. Ele tomou um banho longo e quente, deixando a água quase escaldante cair sobre os ombros, tentando relaxar os músculos tensos, mas sua mente não parava de voltar para aquela rua estreita, para aquela casa simples com a pintura descascada, para aqueles 3 meninos de olhos assustados que o olhavam com medo e esperança misturados, e principalmente para Natália, para aquela mulher magra e cansada que havia trabalhado tanto e recebido tão pouco, que havia cuidado da avó dele nos últimos meses de vida, que havia dado anos da própria vida para a família dele e agora seria recompensada sendo jogada na rua como se fosse lixo. Ele deitou na cama king size com lençóis egípcios de 1000 fios, olhando para o teto alto decorado com iluminação indireta, e pela primeira vez em anos teve dificuldade para dormir. Não por causa de algum negócio importante ou preocupação financeira, mas por causa de pessoas, de vidas reais, que ele havia afetado com suas decisões frias ao longo dos anos. E essa percepção foi como abrir uma porta que ele havia mantido trancada por muito tempo. Uma porta que mostrava tudo que ele havia ignorado, tudo que ele havia fingido não ver. Na manhã seguinte, ele acordou cedo, mesmo tendo dormido mal, com olheiras que não conseguiu disfarçar completamente. Vestiu um terno mais simples do que o de costume, um azul marinho discreto em vez dos ternos italianos chamativos que normalmente usava, e foi direto para o escritório, pulando o café da manhã porque o estômago estava embrulhado demais para comer. Quando chegou, sua secretária, Patrícia, já estava lá na recepção, e pelo olhar dela, pelo jeito como ela evitou o contato visual, direto, ele soube que as notícias já haviam se espalhado pelo escritório. Bom dia, Sr. Almeida. A senhora, sua mãe, ligou 3 vezes já. Ela quer falar com o senhor urgentemente. Patrícia disse, a voz profissional, mas os olhos curiosos, tentando entender o que estava acontecendo. Porque em 10 anos, trabalhando ali, ela nunca tinha visto Dona Beatriz ligar tanto assim. E Vinícius apenas assentiu. Eu sei, eu ligo para ela mais tarde.
ele disse, e entrou na sala fechando a porta atrás de si com mais força do que pretendia. Ele passou a manhã trabalhando em outros assuntos, respondendo e-mails, revisando contratos, fazendo ligações, tentando manter a mente ocupada com a rotina normal, mas a cada minuto que passava, ele olhava para o relógio na parede, esperando a ligação de Júlio, esperando ver os números que iriam definir o futuro de Natália, e finalmente, às 11h30 da manhã, o telefone tocou. Está pronto. Mandei tudo por e-mail agora. Mas, Vinícius, você precisa ver isso. O valor é considerável, muito considerável, Júlio disse a voz séria. São 7 anos de salários não pagos corretamente, férias não tiradas, 13º, FGTS que nunca foi depositado, todas as multas por não ter carteira assinada, tudo somado dá um valor que vai surpreender você e provavelmente vai deixar sua mãe ainda mais furiosa, ele disse. E Vinícius abriu o e-mail no computador, esperando a mensagem carregar, quando finalmente abriu o documento e viu o valor total na última página. Ele assobiou baixo. Era realmente muito dinheiro. Mais de 200 mil reais, dinheiro suficiente para Natália comprar uma casa pequena, mas decente, num bairro melhor, e ainda ter uma reserva considerável para viver por alguns anos se fosse cuidadosa com os gastos. Manda ela vir aqui amanhã para assinar tudo, marca para as 14h, e Júlio, quero que você prepare também um acordo onde ela tem 6 meses para sair da casa, sem pagar aluguel, sem pagar nada, e com toda a assistência que ela precisar para encontrar um novo lugar. Quero que a gente ajude ela a procurar casa, a fazer a mudança, tudo, Vinícius disse, e Júlio concordou, mas havia uma preocupação clara na voz dele. Vinícius, só mais uma coisa, sua mãe ligou aqui também. Ela sabe que você me pediu para fazer isso e ela não está nada feliz, ele disse, e Vinícius suspirou. Eu imagino, mas não muda nada, ele respondeu. Vinícius desligou e ficou olhando para o valor na tela do computador. Ele sabia que aquilo ia causar um problema enorme com a mãe. Provavelmente o maior problema que eles já haviam tido. Ela poderia até tentar tirá-lo da direção da empresa. Poderia tentar causar problemas legais, mas ele não se importava mais, ou melhor, ele se importava, mas não o suficiente para mudar de ideia, porque toda vez que pensava em voltar atrás, ele via o rosto de Gabriel perguntando se ele não tinha coração. Ele via os olhos assustados de Miguel e Davi. Ele via Natália tentando ser forte para os filhos, mesmo sem ter forças. E aquilo era suficiente para mantê-lo firme na decisão. Ele pegou o celular e discou o número que estava no cartão que havia dado para Natália. O telefone tocou várias vezes antes que ela atendesse, e quando atendeu, a voz estava assustada, tensa. Alô? Ela disse, e Vinícius percebeu que ela estava com medo, provavelmente achando que ele estava ligando para dizer que havia mudado de ideia, que os papéis de despejo estavam voltando, que tudo tinha sido uma ilusão. Natália, é o Vinícius Almeida. Tudo bem com a senhora? Ele perguntou, tentando deixar a voz o mais suave possível, tentando não assustá-la ainda mais. Sim, senhor. Está tudo bem. Os meninos estão bem também. Ela respondeu, ainda tensa, esperando pelo pior. Eu preciso que a senhora venha ao meu escritório amanhã às 14h. Eu vou mandar o endereço por mensagem agora. Meu advogado preparou todos os documentos dos seus direitos trabalhistas. Tudo que a minha família deve para a senhora está calculado e pronto para ser pago. Ele disse, e ouviu ela respirar fundo do outro lado, um suspiro que misturava alívio e incredulidade. Está bem, senhor, eu vou estar lá, pode ter certeza, ela disse, a voz tremendo um pouco. E Natália, não se preocupe com nada, está tudo certo, a senhora vai receber tudo que merece, e mais, a gente vai ajudar a senhora a encontrar um lugar melhor para morar, ele disse. E ela ficou em silêncio por um segundo. Ele podia ouvir a respiração dela do outro lado, podia sentir a emoção. Obrigada, senhor, muito obrigada mesmo. Eu não sei nem o que dizer,
ela disse, e ele podia ouvir as lágrimas na voz dela, podia imaginar ela segurando o telefone com as mãos tremendo. A senhora não precisa dizer nada, só apareça amanhã, ele disse e desligou. Quando desligou, Vinícius se recostou na cadeira de couro, olhando pela janela enorme do escritório para a cidade lá embaixo, para os prédios espelhados que refletiam o sol forte da tarde, para as ruas cheias de carros e pessoas correndo de um lado para o outro. Ele sabia que havia tomado a decisão certa, mesmo que isso custasse caro, mesmo que isso criasse problemas com a família, mesmo que isso mudasse completamente a relação dele com a mãe, porque pela primeira vez em anos ele estava fazendo algo que não era calculado, pensando em lucro ou prejuízo. Algo que não era estratégico ou planejado, mas simplesmente porque era o certo a fazer. O resto do dia passou devagar, cada minuto parecendo durar 1 hora. Ele teve 3 reuniões que mal prestou atenção, sua mente sempre voltando para o encontro do dia seguinte, imaginando como seria, imaginando a reação de Natália quando visse o valor, imaginando o futuro que aquele dinheiro poderia dar para ela e para os filhos. E quando finalmente chegou em casa à noite, depois de um dia que pareceu não ter fim, encontrou 5 mensagens da mãe no celular, todas exigindo que ele ligasse de volta imediatamente, todas com aquele tom de ordem que ela sempre usava. Mas ele não ligou. Ele sabia que se falasse com ela agora só ia brigar, só ia ouvir acusações e ameaças, e ele não tinha energia para isso, não tinha disposição para mais um confronto. No dia seguinte, Vinícius chegou ao escritório mais cedo do que o normal, às 7 da manhã em vez das 8. Ele estava nervoso, embora não entendesse exatamente por quê. Era apenas uma reunião, apenas assinar papéis, apenas transferir dinheiro. Mas significava muito mais do que isso. Significava que ele estava realmente mudando. Estava realmente se tornando uma pessoa diferente. Estava deixando para trás anos de frieza e indiferença. E isso o assustava e o animava ao mesmo tempo. Era como estar morrendo e nascendo simultaneamente. Ele passou a manhã tentando trabalhar, mas não conseguia se concentrar em nada. Olhava para o relógio a cada 5 minutos. Via o tempo passar devagar demais. 1h30 da tarde chegou, e ele já estava suando frio. Às 2h em ponto, Patrícia ligou para a sala dele, a voz profissional. Senhor Almeida, a senhora Natália Ferreira chegou, ela disse, e Vinícius levantou imediatamente, arrumando a gravata no reflexo da janela. Manda ela entrar e Patrícia pede para ela ficar à vontade, oferece água, café, o que ela quiser, ele disse. E alguns segundos depois, a porta se abriu. Natália entrou devagar, olhando ao redor com os olhos arregalados. Ela nunca havia estado num lugar assim, num escritório de alto padrão com móveis caros, com quadros modernos nas paredes, com aquela vista incrível da cidade. Ela estava usando o mesmo uniforme do dia anterior, mas tinha tentado deixá-lo mais apresentável. Estava limpo e bem passado, sem nenhuma mancha, e ela havia prendido o cabelo num coque caprichado, tinha até colocado um pouco de batom. Vinícius percebeu que ela tinha feito um esforço enorme para parecer mais profissional, mais adequada para aquele ambiente que não era dela. E aquilo o deixou triste, porque ela não precisava fazer isso. Ela não precisava tentar se encaixar naquele mundo que nunca a havia tratado bem, que sempre a havia explorado. Pode sentar, Natália, fica à vontade. Pode relaxar, ele disse, apontando para a cadeira confortável de couro na frente da mesa, e ela se sentou na ponta da cadeira, as costas retas, as mãos apertadas no colo, claramente desconfortável. Júlio estava lá também, já tinha chegado 15 minutos antes e tinha todos os papéis preparados organizadamente na mesa, separados por cor, cada um com marcadores coloridos, indicando onde assinar. E ele começou a explicar tudo para ela, falando sobre cada valor, cada direito, cada detalhe do acordo, usando termos jurídicos que ele depois traduzia para uma linguagem mais simples.
Natália ouvia em silêncio, os olhos ficando cada vez mais arregalados conforme Júlio falava. Ela não piscava, não se movia, apenas absorvia cada palavra, como se tivesse medo de que se perdesse alguma coisa, aquilo tudo desapareceria. Quando ele finalmente disse o valor total, R$ 232.000, ela colocou a mão na boca, os olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Isso é muito dinheiro, senhor. Isso é muito dinheiro mesmo. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida inteira, ela disse, olhando para Vinícius com uma mistura de choque e gratidão, as lágrimas começando a cair pelo rosto, e ele balançou a cabeça, sentindo o próprio peito apertar. É o que a senhora merece. É o que deveria ter sido pago desde o começo. Esse dinheiro sempre foi seu, ele disse, tentando manter a voz firme. E ela começou a chorar de verdade. Não eram lágrimas tristes, eram lágrimas de alívio, de esperança, de um peso imenso sendo tirado dos ombros depois de anos carregando. Júlio passou os papéis para ela assinar, explicando cada um com paciência, apontando onde ela deveria colocar o nome, a data, a assinatura, e ela assinou tudo com as mãos tremendo tanto que a primeira assinatura saiu torta, e ela pediu desculpas, mas Júlio disse que estava tudo bem, que ela podia assinar do jeito que conseguisse quando terminaram de assinar tudo. Quando o último papel foi rubricado, Júlio saiu da sala para providenciar as transferências bancárias que seriam feitas no mesmo dia, deixando Vinícius e Natália sozinhos naquela sala enorme. Eu não sei como agradecer, senhor. Eu realmente não sei. Não existem palavras suficientes, ela disse, limpando as lágrimas com as costas da mão, manchando um pouco o batom que ela havia colocado com tanto cuidado. A senhora não precisa agradecer, isso é justiça. Não é favor, não é bondade, é apenas o que sempre deveria ter sido feito, ele disse, mas ela balançou a cabeça veementemente. Não, senhor, é muito mais do que justiça. O senhor não precisava fazer nada disso. O senhor podia ter simplesmente entregado os papéis e ido embora. Podia ter fingido que não viu, que não se importou, mas o senhor escolheu ajudar. Escolheu fazer diferente. Escolheu ver a gente como pessoas e não como problemas, ela disse. E Vinícius sentiu o peito apertar ainda mais. Sentiu algo quebrar dentro dele de uma forma boa. Uma forma que doía, mas que também curava. Eles conversaram por mais alguns minutos. Vinícius explicou sobre os 6 meses que ela tinha para encontrar outro lugar sem pressa. Explicou que não precisava pagar nada nesse período, nem aluguel, nem água, nem luz, nada. Explicou que ele ia colocar uma pessoa à disposição dela para ajudar a procurar casas em bairros melhores, para ajudar com toda a parte burocrática, com documentos, com tudo que ela precisasse, e que se ela precisasse de ajuda para encontrar um novo emprego, um emprego melhor, com carteira assinada, com todos os direitos, ele também ajudaria com isso. Natália ouvia tudo em silêncio, ainda parecendo não acreditar que aquilo estava realmente acontecendo, que não era um sonho do qual ela acordaria voltando para a realidade dura. Quando ela finalmente se levantou para ir embora, depois de quase 1 hora de conversa, ela parou na porta e olhou para ele mais uma vez, os olhos ainda vermelhos, mas brilhando de uma forma diferente. Meus filhos perguntaram de você ontem de noite antes de dormir, principalmente o Gabriel. Ele não para de falar no moço do carro bonito que tem coração. Ele disse que quando crescer quer ser igual a você, e eu concordo com ele. O senhor é um homem bom, senhor Almeida, um homem de verdade, ela disse. E antes que Vinícius pudesse responder, antes que ele pudesse dizer que não era nada disso, que ele estava apenas tentando consertar anos de erros, ela já tinha saído, fechando a porta suavemente atrás de si. Vinícius ficou ali sentado por um longo tempo, olhando para a porta fechada, olhando para o lugar onde ela havia estado alguns segundos antes,
pensando nas palavras dela, pensando em Gabriel, pensando em como aquelas pessoas que ele mal conhecia estavam mudando ele de maneiras que ele não entendia completamente, mas que sentia profundamente. Como se cada encontro com eles estivesse esculpindo uma versão diferente dele mesmo. Nos dias seguintes, a vida de Vinícius voltou ao normal superficialmente, pelo menos para quem olhava de fora. Ele continuava tendo reuniões das 8 da manhã até às 7 da noite. Continuava fechando contratos milionários. Continuava cuidando dos negócios da família com a mesma eficiência de sempre. Mas por dentro, algo havia mudado radicalmente. Algo havia se rompido e não podia mais ser consertado. Ele começou a prestar atenção em coisas que nunca havia notado antes. Nos funcionários da limpeza que trabalhavam no prédio e que ele sempre havia passado sem ver. No segurança da portaria, que sempre o cumprimentava com um sorriso, mas que ele nunca havia realmente olhado nos olhos. Nas pessoas comuns que faziam a cidade funcionar, mas que eram invisíveis para pessoas como ele. Para pessoas que viviam em apartamentos de cobertura e dirigiam carros importados. Dona Beatriz não falou com ele por uma semana inteira, uma semana de silêncio pesado e carregado, até que finalmente ela ligou numa quinta-feira à noite, a voz fria mas controlada, aquele tom que ela usava quando estava extremamente irritada, mas tentava manter a compostura. Eu soube que você pagou aquela mulher. O valor total, mais de R$200 mil, ela disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação, e Vinícius confirmou sem hesitar. Paguei sim, ela tinha direito. Era o mínimo que a gente podia fazer, ele respondeu mantendo a voz neutra. Você criou um precedente perigosíssimo. Outros funcionários vão querer a mesma coisa. Vão começar a procurar advogados, vão vir atrás da empresa. Você abriu a caixa de Pandora. Ela disse, e Vinícius suspirou, já esperando aquele argumento. Então a gente paga se eles têm direito, se foram prejudicados da mesma forma, a gente paga. Simples assim, a gente conserta os erros, ele disse, e ouviu a mãe dar uma risada seca, cheia de incredulidade. Você realmente mudou. Eu não sei se isso é bom ou ruim ainda. Não sei se você está tendo um surto ou se finalmente acordou. Mas você definitivamente não é mais a pessoa que era há 2 semanas, ela disse, e desligou sem dar chance para ele responder. 2 semanas depois, Vinícius estava no escritório numa tarde chuvosa de sexta-feira, olhando pela janela as gotas escorrendo pelo vidro, quando recebeu uma ligação de Natália. Ela parecia agitada, falando rápido, a voz cheia de emoção. Senhor Almeida, desculpa incomodar o senhor no trabalho. Eu sei que o senhor deve estar ocupado, mas eu precisava contar. Eu queria que o senhor soubesse. Eu encontrei uma casa pequena, mas boa, com 3 quartos, numa rua tranquila, num bairro melhor. Tem até uma pracinha perto onde as crianças podem brincar. E eu consegui pagar à vista com o dinheiro que o senhor me deu. A casa é minha, é nossa. Pela primeira vez na vida, eu tenho uma casa que é realmente minha, ela disse, a voz, quebrando de emoção no final. Isso é ótimo, Natália. Fico muito feliz por você, de verdade. Você merece isso e muito mais, ele disse. E realmente estava feliz, genuinamente feliz por ela, sentindo uma alegria que não era dele, mas que ele absorvia como se fosse. Os meninos estão tão empolgados, senhor. Eles não param de falar, principalmente o Gabriel. Ele disse que agora cada um vai ter sua própria cama. Ele nunca teve uma cama só dele. Sempre dividiu com os irmãos. E ele disse que quer te convidar para conhecer a casa nova quando a gente se mudar no mês que vem. Ela disse. E Vinícius sentiu algo estranho no peito. Algo quente e desconfortável, mas bom ao mesmo tempo, uma mistura de orgulho e ternura que ele não estava acostumado a sentir. Seria uma honra conhecer a casa nova de vocês,
ele disse. E quando desligou, ficou olhando para o telefone por um longo tempo, pensando em como a vida podia mudar completamente em questão de dias, em como uma decisão tomada num impulso podia afetar tantas pessoas de formas tão profundas, em como ele havia passado anos fazendo as coisas erradas, achando que estava fazendo o certo, achando que sucesso era medido apenas em dinheiro e poder. Um mês depois, num sábado de sol forte, Vinícius recebeu um envelope grande pelo correio no escritório. Era um envelope decorado com adesivos coloridos de estrelas e corações. Dentro tinha um convite feito à mão em papel cartolina amarelo, claramente desenhado por uma criança, com letras coloridas de canetinha que saíam um pouco tortas, mas que eram caprichadas, convidando ele para a festa de inauguração da casa nova de Natália e seus filhos no próximo domingo às 15h. O convite tinha desenhos de balões vermelhos e azuis, uma casa mal desenhada, mas cheia de cor, com janelas enormes e uma porta desproporcional. E no canto inferior direito estava escrito com letras grandes e orgulhosas: Gabriel, Miguel e Davi. E embaixo, com uma letra menor e mais tímida, estava escrito: por favor, venha, a gente te espera. Vinícius guardou aquele convite na gaveta de cima da mesa, na mesma gaveta onde guardava documentos importantes e contratos valiosos. E de vez em quando os dias ficavam muito difíceis, quando as pressões do trabalho apertavam demais, quando sua mãe ligava para criticar mais uma decisão dele, quando ele se sentia perdido entre a pessoa que era e a pessoa que estava tentando se tornar, ele abria a gaveta e olhava para aquele desenho simples, feito por mãos pequenas, para aquelas letras tortas escritas com tanto carinho. E aquilo era suficiente para lembrá-lo de por que ele havia mudado, de por que valia a pena ser uma pessoa melhor, de por que algumas coisas eram mais importantes do que dinheiro ou aprovação familiar. E ele sorria, um sorriso pequeno, mas genuíno, e voltava ao trabalho com uma determinação renovada. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.